Boa tarde a todos, aos presentes aqui na nossa casa. Boa tarde também aos que nos acompanham através do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se todos acolhidos e abraçados pela nossa sociedade. Aqueles que desejarem a magnetização da água, já podem ir separando o recipiente, um copinho, uma garrafinha com água, porque ao final da nossa atividade, os benfeitores espirituais que nos auxiliam nessa casa farão a fluidificação. Então eu peço a todos que me acompanhem na prece. Vamos serenando os nossos corações, acalmando as nossas mentes, buscando uma conexão com o alto, pedindo a Deus que nos abrace, fraterna e amorosamente. Pedimos a Jesus que nos auxilie na assimilação do conteúdo que será trazido hoje na exposição doutrinária. Que esses ensinamentos sejam introjetados em nosso ser, que levamos para o nosso dia a dia, coloquemos em nossa rotina esses ensinamentos do Cristo, para que possamos nos tornar espíritos melhores, praticando o amor ao próximo, a benevolência, a caridade, o perdão e a indulgência. Assim, certos desse amparo, pedimos a permissão para iniciarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Hoje, quem vai fazer a exposição doutrinária para a gente é a nossa irmã Elaine Santelena, e ela vai abordar o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo e fala da coragem diante da vida. Seja bem-vinda, muito bom trabalho. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de vir conversar um pouco sobre a coragem da fé, a coragem da vida. Nós vamos falar então sobre o capítulo 24, né, dos itens 13 a 16. Vamos ver o que nós entendemos por fé. Nós vamos falar em Deus, nós vamos falar da vida, e não há vida sem fé. Fé é entrega, e é isso que nós vamos fazer, é isso que nós vamos conversar. Nós vamos tentar entregar a nossa vida num ato de fé. E fé é o quê? É a confiança que nós temos no cumprimento de determinada coisa, é a certeza que nós vamos alcançar os nossos objetivos. Então, a nossa fé, ela é dirigida a um foco, a um desejo nosso, a uma necessidade. E quando nós temos esta fé, isso nos acalma, nós temos a certeza que nós vamos conseguir. Mas a fé, ela tem de várias formas. E hoje em dia, tudo que nós precisamos é de fé, como está conturbado este nosso mundo, né? Não é só a pandemia estourou, expôs as nossas mazelas. Mas a gente já vem galgando há muito tempo a falta de fé, a falta de um norte. E como é que nós vamos conseguir nos superar e nos evoluirmos juntos, né? Nesse período todo ainda de transição planetária, como é que a gente pretende viver? Então, nós temos que o quê? Trabalhar a nossa fé.
mas com coragem. Nós vamos falar muito aqui de coragem, né? O que significa, então, coragem? A coragem é essa capacidade de agir, apesar dos nossos medos, das nossas ansiedades, é vencer a nós mesmos. Porque todo desconhecido nos causa uma estranheza, uma ansiedade, um medo, ou às vezes nem é o desconhecido. É a falta de confiança em nós mesmos. Nós precisamos superar. Superar a nós mesmos é uma das maiores dificuldades da nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui. Essa experiência terrena, essa encarnação, é justamente para que a gente possa superar a si mesmo. Crescer e superar os nossos medos, superar as nossas deficiências, aquilo que a gente ainda não aprendeu, para nós conseguirmos um dia chegar à angelitude. Ter coragem, então, é o quê? Demonstrar a nossa fé diante de todos. E isso é o que nós precisamos fazer, porque hoje nós nos encolhemos porque o mundo tem outros valores. Eu saio na rua, vou ceder o lugar para alguém no ônibus, ou... Não, mas isso não se usa mais. Como que não se usa mais? Isso é no que eu acredito. Isso são coisas da minha formação. Por que eu não posso fazer? E a gente acaba deixando de fazer coisas que nós gostamos, que acreditamos, porque os outros não fazem mais. Então, eu estou me inibindo porque sou diferente diante daquele meio que está se desenvolvendo ao meu redor. Não. Então, nós temos que tentar superar também essa timidez, essas intimidações que nós vivemos e que muitas vezes nós mesmos construímos com os grupos. Eu não quero ser alguém fora que está contra a maré, que não está acompanhando o pensamento dessa sociedade. Mas como assim? Quem faz o rumo das coisas somos nós, o nosso pensamento em conjunto. E por que eu vou me aliar ao pensamento que vai contra aquilo que eu penso? Então nós precisamos ter coragem. Ter coragem, a coragem da fé é justamente isso, a coragem diante das coisas da vida, de nos impor sem precisar ou de aceitar o que os outros querem que a gente faça, mas impor a nós mesmos a nossa conduta. Não interessa se o outro está fazendo diferente, porque aquele meu exemplo serve para mim, para meu fortalecimento e para questionamento de alguns que não estão de acordo, né? Porque nós não impomos as nossas crenças, nós simplesmente devemos agir segundo elas, dar exemplo. E aqui eu vou lembrar também o caso aquele com Jesus, com a mulher, aquela hemorroísa, né? O que ela fez? Jesus estava passando e ela não se atreveu nem a chegar perto, ela apenas tocou. Porque a multidão era tal que ela simplesmente tocou. E ali mudou toda a vida para ela. Olha um ato, ela agiu. Ela poderia ficar lá, imagina, ninguém me quer. Naquela época, era uma doença que ela foi afastada da sociedade. Ela não podia chegar perto das pessoas. E ela tocou, Jesus sentiu a vibração, entrou em contato com a vibração dela. Aliás, o espírito, né, de tal natureza, só o magnetismo que ele emitia, ele percebeu. E ele disse, vai, tua fé te curou. E o que ela fez ali? Tudo que ela queria era uma mudança. Ela que sabia, ela foi com a coragem de quem sabia que ia conseguir o seu objetivo. Não precisava falar com ele, não precisava chamar a atenção dele. A fé que ela tinha, a certeza de que aquele homem que ali passava fazia curas, fazia milagres, como se dizia na época, para ela bastava acreditar nele.
E ela foi e conseguiu. E aí traz também um questionamento para nós da nossa força, do nosso pensamento e da nossa ação. E eu não posso deixar de lembrar, de revisar alguns pontos básicos da nossa doutrina. No que nós acreditamos? Na existência de Deus. A minha fé é neste ser ou nessa energia, conforme cada um queira pensar, neste ser superior que me criou, que me anima, que me dá força para viver. Eu creio na existência de Deus. Eu creio na imortalidade da alma. Eu sei que eu sou um espírito numa experiência aqui nesta terra, mas que a morte física desse corpo acontece, mas o meu espírito continua em outras encarnações, em outras experiências. Ele vai aprendendo, ele, né? E vamos nos depurando. Mais cedo ou mais tarde chegaremos na angelitude. E então eu acredito na imortalidade da alma, e quando eu acredito nisso, eu tenho que acreditar o quê? Na pluralidade das existências. Eu não posso achar que a vida é só aqui. Não, vamos ter outras, e também em outros mundos. Então, eu também acredito na pluralidade dos mundos habitados. E na comunicabilidade dos espíritos, porque se eu sou um espírito, bom, já não é conversar com vocês, eu estou conversando com outro espírito. Somos todos espíritos. E se a vida não se acaba aqui, eu também vou aprendendo a me comunicar com aqueles meus afetos, com aqueles outros espíritos que já estão na erraticidade, já cumpriram seu tempo aqui, já aprenderam nessa experiência terrena e já partiram para uma outra etapa da sua vida. Então, eu também me comunico com eles de alguma forma, não apenas pela minha mediunidade ou mediunidade de outras pessoas, mas também pela inspiração, pelo sonho, pela... Como é que se diz? Pela inspiração, não quero dizer isso. Pela intuição, exatamente, obrigada. Então, aqui, se eu acredito nesses nossos princípios, o que eu vou ver o quê? Que essa minha fé, ela tem que ser uma fé raciocinada, não uma fé cega. Porque eu penso, eu acredito nisso, e então eu também acreditando que eu posso mudar o meu destino, que a vida não vai acabar aqui, por que eu não vou me posicionar diante daquilo que eu entendo? Por que eu não vou dar demonstrações daquelas coisas que eu acredito e mostrar como eu sou e o que eu quero para mim? Porque quando eu faço isso, eu estou mostrando os meus princípios, os meus valores, e eu não preciso sair gritando nem pregando, não. Também esta fé que eu tenho, ela carece de oração, dessa comunicação com o meu Deus. E a minha fé também precisa do meu agir, do meu trabalho. E aí, esse caso da hemorroíça, o que ela fez? Ela tocou, ela agiu, ela acreditou, ela movimentou as suas energias para o bem, para o que ela pretendia, para o seu objetivo. Bom, não sei o que eu fiz aqui. Bom, e onde eu quero chegar? Eu quero chegar na questão do pensamento. Ela pensou e ela agiu. Quando nós pensamos, nós estamos colocando nossas energias em determinado ponto. E é para esse ponto que eu quero modificar, que eu quero transformar. E é como agora que nós fizemos foi feita uma irradiação. O que foi? Uma magnetização. Os nossos pensamentos chegaram na nossa casa, nos nossos entes queridos. Então, nós movimentamos esse grande fluido universal, nós conseguimos modificar, né, essas energias, esses fluidos que nos cercam para um fim determinado.
Então, nós, para modificarmos alguma coisa, para superarmos as nossas dificuldades, nós precisamos da fé, ter um objetivo, ter a certeza que nós vamos conseguir superar, alcançar esse objetivo, mas a nossa vontade. Onde é que eu estou colocando as minhas forças, os meus pensamentos, a minha atitude? Nós precisamos, então, pensar, ter vontade, ou seja, a vontade é o dínamo que nós vamos da nossa ação, e agir. Agindo, eu já vou transformando todo o meu meio. Vou ver se eu consigo aqui. Então, a nossa doutrina ensina o quê? Que nós temos que ter coragem para falar de Deus, então, em qualquer lugar, pensar em Deus, agir de acordo com a nossa doutrina, com o que ela nos ensina, e enfrentar os desafios do mundo a partir daí. Naturalmente, nós não vamos ter aquela fé cega de quem se atira num precipício porque eu sou filha de Deus, Deus vai me amparar. Não. Eu vou me cercar de coisas, de instrumentos que me deem a garantia de que eu vou ter o sucesso. Mas eu tenho que me esforçar para isso. Agora, quando eu faço um ato pelo bem, aí o meu pensamento é maior ainda que a minha atitude, porque eu estou emanando o meu magnetismo. E nós espíritas temos um grande ensinamento que nos deixaram. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? E como é que nós vamos aplicar isso aí? Porque se eu acredito, eu tenho que mostrar para os outros. E qual é a nossa pregação? A nossa pregação é a nossa ação. Nós espíritas, os verdadeiros espíritas, nós temos o dever de falar, porque eu tenho visto assim, muitas pessoas são espíritas, mas escondem. Eu trabalho numa instituição que muitas pessoas são espíritas e por ser uma instituição de confissão religiosa, de outra religião, não falam. Não há uma proibição, não tem nada, mas ficam com vergonha. Como nós vamos nos envergonhar de algo que nós acreditamos? E a nossa conduta, como é, não condiz com isso? Então, nós temos que mostrar ao mundo, difundir aqueles princípios, os ensinamentos que a gente acredita. Mas para isso nós precisamos do quê? Enfrentar essa inibição, o nosso medo, enfrentar, mudar algumas atitudes nossas, mudar os nossos hábitos, mudar nós mesmos. Porque, como eu disse, nós pensamos, nós temos que ter a vontade, nós temos também que agir. E é nesta ação, a primeira delas é a transformação de nós mesmos. Também não adianta eu querer sair pregando para o mundo se eu não modifiquei a mim mesmo. Então, sempre nas aflições da vida, na doença, na dor, nós precisamos movimentar as nossas forças da fé. Mas também precisamos modificar a nós mesmos e estar sempre conectados com o alto, né? Com Jesus, para receber essas bênçãos. Porque quando eu estou conectada com Deus, estou conectada com os espíritos superiores, com Jesus, quando eu estou fazendo uma oração, e quando eu falo em fazer uma oração, não precisa ser uma prece pensada e falada, pode ser um sentimento. Quando esses dias eu estava num determinado lugar, nós tivemos uma notícia muito boa, que uma pessoa veio trazer. Ali seria um momento de fazer uma prece de agradecimento. Mas por que não fizemos? Porque o nosso sentimento de gratidão era tamanho, pelo bem que se espalhou no ambiente, que não precisava uma prece. Aquilo é uma prece. E quando eu saio na rua e eu vejo as pessoas em uma necessidade, nós oramos pelos moradores de ruas, oramos pelas crianças abandonadas. E o que eu estou fazendo? Se eu não posso ir lá auxiliar,
pensa positivo, faz uma prece, muda a tua vibração e dirige para essas pessoas. Porque esse é o magnetismo que a gente tem que espalhar pelo mundo. Porque o nosso mundo, ele está conturbado, né? E nós precisamos refletir mais a respeito das nossas ideias, dos nossos sentimentos, quais são os nossos valores, né? E o que nós precisamos fazer para espalhar o bem pelo mundo? Porque está muito conturbado, a gente ouve todo dia a violência, a gente ouve a questão de roubo, de um enganando o outro, dos abusos de toda a ordem. E o que nós estamos fazendo? Primeiro, eu não preciso ficar pensando que o mundo está violento toda hora. Eu tenho... Porque cada vez que eu penso, eu estou me ligando, estou reforçando essa ideia. Eu vou pensar no bem, porque o bem anda pelo mundo. Mas a gente foca o quê? No mal que está saindo na mídia. Aí eu comento, olha, tu viu isso, tu viu aquilo. Cada vez que eu falo, que eu penso, eu estou reforçando aquela ideia ruim. E qual é a psicosfera que a gente está criando com isso? É o de reforço dessas coisas que estão acontecendo, que a gente, mesmo criticando e não compactuando, sem querer o nosso pensamento está lá. Então vamos começar a mudar o nosso pensamento. E é um esforço que a gente tem que fazer, porque o mundo está chegando dentro de nós, dentro da nossa casa. Pela mídia, pelas pessoas, pelas conversas, por tudo. E a gente quer estar atualizado, ótimo, mas eu posso saber e pronto, está acontecendo, então vamos procurar fazer coisas diferentes. Coisas que nos deem o quê? Alegrias, bem-estar. Porque eu não acredito que alguém tenha bem-estar vendo notícias ruins e não estou criticando mídia nem nada, estou criticando o ponto, o foco dos nossos pensamentos e da nossa atenção. É isso que nós temos que mudar para viver melhor. Porque o mundo vai mudar à medida que a gente conseguir mudar toda essa vibração que existe aqui, a psicosfera que a gente está criando ao redor de nós. Aí eu posso pensar assim, não, mas eu sou só uma. Bom, mas é a máxima que a gente ouve bastante hoje. Tu age localmente, né, para ter um efeito global. E é isso, porque nós estamos todos interligados. Então, nós vamos começar por nós. Porque o que a gente vê? Os orgulhosos e poderosos que julgam possuir tudo e não precisam de nada, tá aí. Ou seja, quem está muitas vezes no comando, que tem tudo, pensa que não precisa de nada. Mas o que eles estão criando para eles e que às vezes a gente até está desejando, porque nessa crise econômica que vivemos, poxa, está faltando muita coisa para muita gente. Tá faltando. Mas para esses orgulhosos, esses tentudos que a gente diz, puxa, por que eles estão com tanta coisa? Mas às vezes o vazio existencial deles é tal tamanho que eu não gostaria de estar naquela pele. E claro, a gente tem que trabalhar pelo nosso bem-estar, mas o que também a gente tem que, pelo nosso conforto de todos, mas nós temos que nos preparar principalmente pelo nosso bem-estar íntimo, aquele que nos dá a satisfação de saber que está fazendo o que nós acreditamos, o que deve ser feito, o bem, o certo. E também a questão que muitas vezes a gente se afasta, né, das pessoas que mais precisam. E achamos muitas vezes que nós não precisamos de nada, porque, afinal de contas, eu vou no centro espírita toda semana, eu venho, tomo meu passe, depois deixo a minha água para fluidificar, e saio dali, eu posso fazer o que eu quero. Não, não é. Nós precisamos, principalmente, tratar da nossa saúde física, moral, mas a nossa saúde, o nosso equilíbrio que começa no nosso pensar. Porque o nosso pensamento vai nos levar também ao quê? A precisar tratar o corpo, porque quando nós estamos em desequilíbrio, pensando coisas contraditórias com aquilo que a gente gostaria, ou até porque muitas vezes nós vamos na onda
da atualidade, nós acabamos nos desequilibrando e acabamos doentes. E também olhamos para o nosso lado e acreditamos que cada um faz a sua vida. Mas o que Jesus nos ensinou? A olhar para o outro. Mas a gente só quer andar com aqueles que têm tudo, que têm poder, que têm nome. Mas aí ele nos ensinou que não são os que gozam, né, de saúde que precisam de médico. Então, nós também precisamos de médico, porque nós estamos nos reconstituindo. E aquele nosso irmão doente, que muitas vezes não tem, não só do físico, mas que nos deixa em desequilíbrio, que a gente não quer nem chegar perto, ele também está precisando de um apoio. E eu quero conversar um pouquinho também sobre como a gente então pode aplicar os ensinamentos da doutrina no nosso cotidiano. Então, nós podemos agir através da nossa fé, do nosso pensamento, em todas as áreas da nossa vida. Com a fé raciocinada a partir daqueles 5 princípios da doutrina que nós vimos aqui, o que eu estou fazendo hoje? Se a minha próxima ação, meu pensamento está de acordo, eu sei que se eu entendo que a minha vida não acaba aqui, e eu estou pensando em fazer coisas que vão me prejudicar, vão prejudicar os outros, só porque daqui a pouco eu já não estou mais compartilhando a vida com essas pessoas. Não, eu tenho uma vida inteira pela frente, e o meu futuro não é aqui. Aqui é um diazinho, um átimo do meu tempo. Então eu tenho que pensar no meu futuro lá adiante da erraticidade, no meu processo evolutivo. E o que eu estou fazendo então aqui para isso? Né? Porque nós fomos criados acreditando no imediatismo. Tá, se eu errei, eu vou me penitenciar, ou pelo escambo, né? A nossa fé ainda é do escambo. Eu vou fazer uma oração, eu posso pedir. A oração é para pedir, é para agradecer, para louvar a Deus. Mas às vezes eu peço assim, me ajuda que eu faço tal coisa para ti. E eu tô trocando, né? Tu me dá, faz um favorzinho para mim, mas não é assim que a coisa funciona. Isso aí demonstra o quê? A minha total falta de entendimento do que é a fé. Porque a fé, ela me dá a certeza de que eu vou chegar lá, mas agindo para isso e de acordo com aqueles princípios. Então, eu tenho que começar a fazer uma análise dos meus atos, como Santo Agostinho nos ensinou. Pensa todos os dias, toda hora, no que tu está fazendo. Se tu está fazendo tudo que tu pode pelo bem, se tu deixou de fazer alguma coisa, não fez o mal, mas também não fez o bem, que abriu espaço para que as coisas acontecessem de uma forma equivocada. Onde é que nós estamos colocando o nosso pensamento, a nossa ação? Onde é que nós estamos colocando a força do nosso pensamento, da nossa ação e a nossa fé, onde é que está? E diante dessa vida tão conturbada, o que eu estou fazendo para mudar isso? Como é que está na minha casa o ambiente da casa, a psicosfera? Porque a gente muitas vezes fala, chega em casa, nem dá tempo de fazer o evangelho, nem ler um versículo qualquer da Bíblia ou do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada um procura a sua leitura edificante, mas não dá tempo. Está ali, está comprado o livrinho, bonitinho, mas está fechado. Não quer ler, não precisa, mas pensa. Conversa, uma conversa edificante. Deixar de falar mal da vizinha, ou achar que a vizinha ganha mais que eu, porque ela não é merecedora e eu sou. São coisas que a gente vai desviando o nosso foco sem querer. E muitas vezes até a vizinha não é que a grama do vizinho é melhor, é que a grama do vizinho às vezes é artificial, né? A gente olha de fora, acha bonita. A nossa, aquela que está rasgadinha, está faltando aqui e ali, é a verdadeira.
Mas se ela está faltando e eu estou olhando para o meu gramado, estou vendo que eu preciso adubar, que eu preciso melhorar, e é aí que eu vou atuar. Ou seja, atuar dentro de nós, nas nossas coisas. Então, nós vamos nos melhorar e colocando a vontade a serviço dessa força que nós temos imensurável, que é o nosso magnetismo. A força do nosso pensamento. E é aí que nós temos que começar a pensar. E eu, quando falo nesse magnetismo, não estou falando especificamente na aplicação de passes, numa força intencional, não. Nas forças que a gente movimenta com o nosso agir e com o nosso pensar. Porque mesmo sem ter essa consciência, a gente vai fazendo isso. E o nosso pensamento é como uma ímã, né? Um ímã que nos liga magneticamente, então, a uma rede vibratória de eventos, pensamentos e energias semelhantes. Por isso que quando a gente pensa aqui, nós estamos movimentando tudo no nosso entorno. E é dessa forma que eu acredito que nós vamos mudar um pouco, a cada vez, o nosso ambiente e podemos mudar o nosso... ou ajudar o nosso planeta nessa transição. Então, a gente vê o poder da fé de modo direto na ação magnética, pela fé, pelo desejo do homem, né, que atua nesse fluido universal e dá a sua impulsão. O que é isso? Quando eu penso no bem, quando eu faço alguma coisa, eu movimento esse fluido e dou um impulso para algum lado ou para o outro. Então, onde é que eu estou colocando a minha energia? Daí, então, decorre, diz ali, que há um grande poder fluídico junto à ardente fé, pode, só pela força de sua vontade de vida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura. Então, qual é a cura que você está falando? A cura de nós mesmos. Nós podemos sempre, então, pelo nosso pensamento, pela nossa intenção para o bem, movimentar esse campo fluídico em favor do bem. Porque sempre que a gente faz uma coisa boa, nós estamos nos curando. Eu não quero que vocês entendam que eu estou falando da cura física, não. A cura física nós deixamos para os médicos também, né? Podemos nos curar através do nosso reequilíbrio. Porque que uma pessoa sadia aqui está em equilíbrio. Se eu coloco a minha vida em equilíbrio, estou me curando. E curando o ambiente por onde eu passo. Eu estou quase em cima da hora. Então, ser espírita não se trata apenas de conhecer a doutrina, né? É preciso vivê-la. E antes de tudo, viver o amor incondicional, o amor universal, que a tudo e a todos em Deus une. Então, nós voltamos para os nossos princípios da nossa doutrina. A primeira coisa que eu acredito é em Deus. E dali eu parto, eu embaso, é o meu ponto de partida da minha fé, da minha ação e do meu pensamento. E é também um ponto de partida, a alavanca, não é a alavanca, eu acho que é um impulso, alavanca, pode ser impulso, alavanca, né? De toda a mudança que eu desejo para o meu mundo, né? Para a minha vida e para essa órbita terrestre que tanto nos acolhe nessas oportunidades de reencarnação e que muitas vezes a gente se preocupa mais com a vida, a vida pessoal do que com o todo, mas eu sabendo que o meu individual, eu atuo e modifico todo, eu vou ter uma outra postura também, porque eu preciso modificar a mim, com o meu exemplo, com os meus pensamentos, divulgando e assumindo posturas das coisas das quais eu acredito, quem sabe chegar a atingir uma outra pessoa. E no meio de tudo isso, né, de tanta aridez, tanto endurecimento das pessoas, a gente pode ser que nem aquela flor que nasce no asfalto. Quer dizer, que dá um exemplo de coragem. E dar um exemplo de coragem, às vezes, é muito fácil e é muito simples. É tomar a frente de uma decisão, nem que seja
num ambiente qualquer, onde as pessoas, a gente identifica alguém sedento, vai lá e oferece um copo d'água. Isso é ser flor no asfalto, é tu fazer a diferença, porque tu acredita que tu veio aqui para servir. Não para servir um copo d'água, mas para servir ao outro. Né? Porque quando a gente serve, quando a gente faz o bem, não só a gente se sente bem, as pessoas que nos observam se sentem bem, se sentem mais estimuladas, porque nós mexemos com as energias das outras pessoas, tanto que o nosso corpo produz endorfinas que nos vão dar a sensação de prazer. E o outro, quando nos vê fazendo bem, também vai. Então, a criação é tão perfeita que o nosso corpo foi feito para fazer o bem. A gente procura a felicidade, dizem que a felicidade não é desse mundo. Ela não pode não ser desse mundo, mas nós podemos usufruir o nosso quinhão, porque nosso organismo já foi feito para reagir ao bem, nos trazendo bem-estar e felicidade. Então nós conseguimos, por poucas coisas, poucas atitudes, modificar o nosso ambiente, a nossa vida. E é preciso coragem, então, para sorrir em meio à dor. Força para continuar e fé para entender que Deus sabe de todas as coisas. E essa coragem de sorrir em meio à dor é de dizer, meu Deus, obrigado por eu ter passado e superado isso. Meu Deus, me dá força para enfrentar as dificuldades, me dá lucidez, me dá força das palavras para que eu possa levar o recado para aquele que precisa. Seja numa conversa de rua, dentro da minha casa, ou no centro espírita, uma palavra às vezes muda uma vida. Que eu consiga, num momento exato, dizer isso. Mas eu só vou conseguir chegar neste ponto se eu começar a modificar a mim mesmo. Então vamos ter a coragem de assumir a nossa doutrina, de assumir os nossos ideais, as nossas crenças e praticar. E isso que eu deixo hoje aqui para vocês. Agradeço e peço desculpa se passei do tempo. Muito obrigada, Elaine. Ótimas reflexões. Com certeza, muitos de nós vão pensar um pouquinho nessa fé, nessa coragem hoje. Então, vamos nos encaminhando ao final da atividade. Eu peço aos médiuns que se posicionem, por gentileza. Então, vamos aquietando nossos corações, pedindo ao Mestre, através dos benfeitores espirituais dessa casa, que nos banhe com esses fluidos benfazejos, colocando em cada uma das nossas células esse bálsamo de amor que nos revigora, nos ilumina, nos enche de tranquilidade, de paz. Que o nosso corpo físico, que nosso espírito sejam envolvidos nesse amor. Que esses benfeitores nos trazem hoje. Pedimos também que eles visitem nossos lares e que coloquem esses mesmos fluidos nos nossos familiares, no nosso ambiente, que esse ambiente seja envolvido em luz, em paz, em harmonia e amor. Pedimos também a eles a magnetização das águas expostas e que em cada copo seja colocado o remédio necessário para cada um de nós. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde e certos desse amparo aqui recebido. Pedimos a permissão para encerrarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Todos possamos voltar aos nossos lares acompanhados dos nossos benfeitores e na paz de Deus. Que assim seja. Quer tirar seu pendrive, né, Elaine? Quero. Já tá. Deixa eu só concluir aqui para